João, capítulo de número 20, a partir do verso de número 19. Vamos utilizar alguns versos. O verso 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Não tem problema, porque a gente vai acompanhando aqui. Amém? Todos acharam? Amém. Quantos acharam? Diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, não pode mentir. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Tomé, 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e a ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. 28. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. 29. Jesus lhes disse: você creu porque viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Podeis assentar, meus irmãos. Que o Senhor se digne abençoar a leitura da tua santa palavra. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, aqui nós estamos em um texto de João, e o livro de João é escrito senão, mas para que nós possamos crer que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor. Outrora, Maria Madalena, ela tem um contato com Jesus ressuscitado, e Jesus fala para Maria Madalena, meus irmãos, para que se comuniquem com os discípulos e relate que ele está vivo. E isso acontece rapidamente na transposição do texto, e o texto que nós lemos agora, aqui nos diz que os discípulos eles estavam reunidos após a ressurreição, mas ainda não tinham um contato com Jesus Cristo de Nazaré ressuscitado. Meus irmãos, o texto nos diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Jesus Cristo ressuscitou pela manhã, apareceu aos discípulos pela primeira vez ali ao cair da tarde, e nesse dia os discípulos estavam com as portas fechadas, meus irmãos. O texto diz que os discípulos estavam com as portas fechadas. E por que eles estavam com as portas fechadas? Isso me intrigou hoje. Eles estavam com as portas fechadas, meus irmãos, por causa do medo, por causa da angústia, por causa da falta de direção.
e porque não podiam mais ver o seu mestre ressuscitado. Esses irmãos estavam reunidos, mas ainda não estavam vendo Jesus Cristo. Os discípulos, meus irmãos, eles estavam acostumados a ver Jesus, não é? Eles caminhavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles se relacionavam com o Mestre. E agora, o Mestre não está mais lá, meus irmãos. Lá já não está mais o Mestre. E esses discípulos, tudo que resta para eles é angústia, tristeza e medo. Meus irmãos, essa palavra medo é uma palavra muito comum entre nós. A palavra medo é uma palavra muito comum entre nós. Os discípulos estavam reunidos, mas tudo que reinava entre eles era medo. Meus irmãos, às vezes a ausência de Jesus nos traz medo. A ausência de Jesus Cristo de Nazaré, ter Jesus Cristo de Nazaré no meio da nossa vida, no meio da nossa reunião, nos traz medo, angústias e sofrimentos. Quantos estão entendendo isso essa noite? Meus irmãos, essa é a realidade de muitas pessoas hoje, que estão na igreja, que estão no ambiente da igreja. Pessoas que sentem medo, pessoas que sentem inseguranças, pessoas que sentem tristezas, porque Jesus Cristo de Nazaré não é o centro da vida delas. Jesus Cristo de Nazaré precisa estar no centro da nossa vida, meus irmãos. Quantos estão entendendo que nós precisamos ter Jesus no centro da nossa vida hoje? Aleluia! Meus irmãos, isso nos diz que os discípulos estavam reunidos. A reunião começou, o culto estava lá. Mas Jesus Cristo não era o centro daquela reunião. Jesus Cristo não era o centro da reunião dos discípulos. E agora, o que eles têm é a falta de Jesus. Isso quer nos dizer uma coisa e nos dar a primeira lição. Nós podemos estar reunidos, mas podemos não viver uma comunhão real em Jesus. Nós podemos estar no ambiente de reunião, mas não viver uma comunhão em Cristo Jesus de Nazaré. Meus irmãos, Bonhoeffer é um pastor de origem alemã, e ele dizia que para existir uma comunhão verdadeira, para existir uma comunhão, pastores, real, deveria ser vertical e horizontal. A comunhão verdadeira, ela escorre verticalmente de Jesus de Nazaré e ela vai sendo derramada por toda a igreja. Ela vai sendo derramada assim como o mar por toda a comunidade. Essa é a comunhão real em Jesus Cristo de Nazaré. Quantos podem entender isso? Meus irmãos, nós estamos num tempo que nós precisamos viver a comunhão real em Jesus. Isso quer dizer então, meus irmãos, que mesmo reunidos, nós podemos não estar vivendo uma comunhão verdadeira. Eu olho no versículo 19, na parte B, diz que Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo assim: olha, que a paz esteja com vocês. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele percebe o que está acontecendo conosco. Jesus percebe o que está acontecendo no meio da reunião. E tudo que ele faz,
é agora se colocar no meio daqueles discípulos, sabendo que não existe paz, sabendo que existe ansiedade, sabendo que existe medo, e ele se coloca no meio da reunião e ordena paz. Ele ordena a paz do Senhor. Meus irmãos, isso nos prova, pastor Josué, que mesmo em situações de angústia, mesmo em situações de tristeza, Jesus Cristo é capaz de ordenar a paz. Jesus Cristo é capaz de ordenar a paz que excede todo e qualquer entendimento, meu irmão. Meus irmãos, eu queria te dizer uma coisa. Você está sofrendo até que Jesus Cristo seja o centro da tua vida. Você está passando por esse problema, você que está aí em casa, até que Jesus se faça presente na tua vida, meu irmão. Você está assim até que Jesus Cristo seja o centro de toda a sua vida. Jesus Cristo de Nazaré precisa ser o centro da nossa vida a partir dessa noite. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Meus irmãos, a comunhão real, ela só existe quando Jesus está no centro da nossa vida. É tão verdade que Mateus, capítulo 18, no verso 20, diz assim: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Meus irmãos, Salmo 133, do verso 1 ao 3, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meus irmãos, o que nos parece é que Jesus Cristo de Nazaré ordena bênçãos na comunhão. É por isso que você está aí hoje e o Senhor está ordenando bênçãos na tua vida. É por isso, meu irmão, que você está aí hoje e o Senhor está curando, o Senhor está transformando, o Senhor está mudando a sua vida. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E no verso 20, ele diz assim, acompanhe comigo, expositivamente: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. E então os discípulos alegraram ao ver o Senhor. Meus irmãos, os discípulos ouviram aquela palavra. Eles agora recebem essa palavra. Essa palavra é derramada verticalmente e horizontalmente, como aqui hoje. E agora os discípulos sentem alegria, meus irmãos, porque a comunhão real, ela é capaz de nos trazer alegria, porque a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Quantos podem glorificar a Jesus? Sabe, nós não podemos ver Jesus, mas eu posso ver o outro. Você pode ver Jesus no outro. Você pode ver Jesus na comunhão. Você pode enxergar Jesus no pastor Lorival. Você pode enxergar Jesus no seu irmão. E já se passaram 2000 anos de história e ninguém ainda pode ver Jesus, mas nós sabemos pela fé que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de uma comunhão que Jesus Cristo precisa ser o centro. E no verso 24 ele diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Opa, peraí. Judas não está, Tomé não está presente, tem 10, não é isso, meus irmãos? Sim ou não? Olha, Tomé não estava presente na primeira reunião. Aqui o texto diz isso. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor.
Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Meus irmãos, neste texto agora nós temos um divisor de águas. Aqui é o ápice dessa narrativa textual bíblica. Ele está dizendo aqui que Tomé não estava na primeira reunião. Por um lado, nós temos um grupo de discípulos reunidos, que estavam trancados com medo. Os seus sentimentos eram medo, eles tinham um sentimento de autopreservação, medo de morrer. Jesus Cristo não está ali, vamos ser atacados. Esses homens estavam sendo liderados pelo medo, pela tristeza e pela angústia. E por outro lado agora, nós temos aqui Tomé, que estava distanciado da comunhão, entenda isso, apelidado de incrédulo, negativamente lembrado por incrédulo. Meus irmãos, hoje eu queria te esclarecer isso. Tomé é um dos personagens que eu mais gosto da Bíblia. Deixe-me dizer algo, nós sentenciamos Tomé de incrédulo. Na escola dominical, na Assembleia de Deus, quando falava, vai lá o incrédulo, é o Tomé da turma. Nós sentenciamos Tomé como o incrédulo, negativamente. Hoje, eu gostaria de trazê-lo para olhar um lado positivo da vida de Tomé. Meus irmãos, Tomé não consegue acreditar que os discípulos viram Jesus. Será que já aconteceu isso com você em algum momento da tua vida? Você não conseguia acreditar? Tomé, ele é verdadeiro. Ele é um homem de coragem. Tomé é um homem real. Os discípulos, meu amigo, chegaram para Jesus, meus irmãos, e falaram assim, os discípulos falaram, Jesus está presente, e Tomé falou, eu não creio. Vocês me desculpem, meu irmão, mas eu não creio. Eu não consigo crer. Eu não creio. Meus irmãos, isso é muito sério. Tomé está dizendo, eu não vou ser desonesto com vocês, e eu não vou falar para que vocês fiquem agradados que eu creio que vi Jesus. Eu não vou ficar bem com vocês e mal comigo mesmo. A verdade é que eu não creio. E ponto. Você me desculpa, cara. Eu amo Jesus. Tomé disse isso. Eu amo Jesus, cara. Eu andava com ele. Ele se relacionava comigo. Agora ele foi embora. E eu não consigo mais tê-lo. Eu não consigo vê-lo. Eu estou sofrendo. Eu estou passando por angústia. E eu não consigo vê-lo. Eu não sei. Se Tomé talvez fosse um líder importante, ele talvez perderia o seu cargo da igreja por dizer o que ele verdadeiramente estava sentindo, pastor José. É esse Tomé, real, corajoso, esse Tomé que é homem pra caramba, gente. Esse Tomé que é homem, que é macho, que é corajoso, é que nós negativamos e dizemos que é o Tomé, um homem sem fé. E eu gostaria de te chamar e te mostrar um lado de Tomé. Ainda que você diga para mim assim no verso 27, olhe no verso 27, ainda que você queira me incitar, queira falar assim, mas o verso 27 diz assim, não seja incrédulo, mas seja crente. O texto não está trabalhando, meus irmãos, simplesmente uma ideia de fé. O texto que nós temos aqui fala que o homem comum não tem capacidade de enxergar Jesus sozinho, na força do seu braço, sem o poder do Espírito Santo de Deus.
Meus irmãos, você não consegue ver Jesus se Ele não se achegar para você. Você não consegue ver Jesus se Ele não se apresentar para você. Na força do teu braço, você não consegue ver o Cristo. Quantos entendem isso nessa noite? Meus irmãos, a reação de Tomé mostra o ceticismo humano, mostra como nós somos incrédulos olhando pelos olhos da carne, pelos olhos natural. Você não vai conseguir ver Jesus, meu irmão, você que está em casa, se você não olhar pelos olhos da fé. Meus irmãos, quem é Tomé na fila do pão? Quem é Tomé na fila do pão? No capítulo 10 de João, Jesus Cristo ali é o bom pastor. E o bom pastor dá vida por suas ovelhas. E ali acontece o episódio em que Jesus estava ali em Jerusalém e ele prega um sermão insuportável para os judeus. Preste atenção nisso. E o sermão é o seguinte, meu irmão: eu e o Pai somos um. E os judeus não aguentaram ouvir isso. E é por causa desse sermão, eu e o Pai somos um, que eles queriam apedrejar Jesus. Acusado de pregar heresia ali, quando eles pegam a pedra ali, meus irmãos, para apedrejar, os discípulos pegam Jesus, correm para outra região, e Jesus Cristo agora escapou de ser morto, pastor Celso. Da região de Betânia chega a notícia: Lázaro, o seu amigo, está morto. Nesse momento, o desespero acontece, mas Jesus está calmo. E aí Jesus explica o que aconteceu com Lázaro, pastor. Ele dá uma verdadeira aula, meus irmãos, do que aconteceu com Lázaro. Ele fala: peraí, Lázaro morreu, mas o meu Pai tem que ser glorificado. E daqui a pouco eu vou lá. Calma, não fiquem aflitos, para tudo existe um tempo. Fiquem calmos. Tem gente que está entendendo, Jesus está falando, né, meus irmãos? Aí os discípulos falam assim: mas você vai lá ressuscitar aquele homem? Mas tu está dizendo que já morreu? Se já morreu, não tem jeito. Os discípulos tentam contestar, meus irmãos, argumentar com Jesus. Os discípulos falam assim: peraí, cara, nós viemos de lá agora, Jesus. Não faz isso não, Jesus. Nós viemos de lá agora, Jesus. O Senhor se esqueceu que nós salvamos o Senhor, Jesus? Nós salvamos a tua pele, Jesus. Nós te tiramos dessa, Jesus. Nós te tiramos desse momento. E o Senhor vai lá. Não faz isso não, Jesus. O Senhor vai morrer. Bobo esses discípulos, né, meus irmãos? Jesus sabia que o nome do Pai teria que ser glorificado. Sabe o que acontece, pastor Lorival? Acontece o seguinte, fique à vontade, meus irmãos. Jesus Cristo não ouve os discípulos e ele vai caminhando para lá. Vai caminhando, os discípulos estão lá discutindo. Só que Tomé está aqui no meio, pastor. Os discípulos desse lado estão discutindo, Tomé está no meio, Jesus está indo. Ô, meu irmão, Jesus já foi, já está voltando, meu irmão. Tomé fala com ele: meu irmão, Jesus já foi, já está voltando, vamos fazer alguma coisa. E Jesus está indo. E os discípulos discutindo. Tomé olha para os discípulos e fala: peraí, ei, vocês vão ficar aí, cara? Vocês vão ficar dessa forma? E aí, meus irmãos, é aqui que Tomé se transforma um grande homem. Porque, se você quiser ler em casa, em João capítulo 11, no verso 16, enquanto os discípulos estão discutindo, Tomé diz assim: vamos lá para morrer com ele. Vamos lá para morrer com o mestre. Meus irmãos,
Tomé não quer salvar Jesus não, cara. Meus irmãos, desculpe a linguagem informal. Jesus Cristo não quer. Jesus Cristo está lá, ele está indo, e Tomé não quer salvar ele não. Tomé quer morrer por ele. É esse homem que nós chamamos de incrédulo. Tomé quer morrer por Jesus de Nazaré, meus irmãos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês essa noite. Será que nós que estamos aqui reunidos, pastor Lorival, seríamos capazes de dar a nossa vida para aquele que deu a vida por nós? Porque o texto de Lázaro é simples. Jesus está lá ressuscitando o morto. E agora, o que está vivo quer morrer por Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Meus irmãos, o que isso quer mostrar para a gente? Isso quer mostrar a relação de verdade que existe entre Tomé e Jesus de Nazaré. No verso de número 26, acompanhe comigo. Ele diz assim: passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé agora estava com eles. Eu estou vendo que você está me acompanhando. E ele diz assim: estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. Aleluia. E logo disse a Tomé. Ele não disse a Pedro, ele não disse a Tiago, ele não disse a André, mas ele disse a Tomé. E ele disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Alguns estudiosos acreditam que isso é um vocativo. O que é um vocativo? Vocativo é um chamamento na língua portuguesa. Um chamamento, os que são professores de português sabem disso. Aqui as pessoas querem dizer, alguns teólogos dizem isso, que foi um susto, mas não foi um susto. Porque antigamente existia santidade, a santificação do nome, e um judeu jamais tomaria o nome de Jesus em vão. E quando eles fazem isso, quando ele faz isso, ele reconhece: espera aí, Jesus Cristo está aqui, o Senhor está aqui. Tomé confessa: meu Deus, o Senhor grandioso está presente. E Jesus diz assim: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram, mas eles creram. Jesus está dizendo assim: Tomé, eu sei que o seu pecado te impede de me ver, cara. Tomé, eu sei que você não conseguiria me ver, mas eu me acheguei agora a você. Eu estou aqui. Você agora está entendendo que você não pode crer sem mim? Você não pode crer da sua própria força? E agora, meu irmão, Jesus volta só para Tomé. Jesus voltou agora só para Tomé. Quantos entendem? Jesus respeita a dor de Tomé, meus irmãos. Ele sabe que Tomé está tomado por dores, que Tomé está tomado por angústia de sentimentos humanos. Tomé está fora de si. E ele reage como a maioria de nós reagiria humanamente. Como você reagiria, como eu reagiria. Ele se isola. Pastor Lorival, ele não quer mais vir ao culto. Pastor Lorival, ele não quer mais ir à escola de obreiros. Ele não vai à GO, ele não quer mais. Ele se isola. O sofrimento, a angústia toma conta e ele não quer mais. Quando Jesus volta, ele já não está mais na comunhão dos santos. Quantos entendem? E Jesus diz assim, quando Jesus está dizendo:
Não seja incrédulo, mas crente. Jesus está dizendo: não tente me ver pelas suas lentes carnais, de sofrimento, mas me veja através do Espírito Santo de Deus, que é o capacitador. Diante disso, meus irmãos, Jesus, ele volta só para Tomé. E Tomé agora é o fruto do cuidado de Jesus de Nazaré. Tomé não está presente na primeira aparição. Parece, pastor Josué, que eu estou pensando e vejo aqui, Jesus Cristo está indo embora, ele fala assim: pai, para. Pai, para. Existe alguém lá embaixo que me ama. Existe alguém lá embaixo verdadeiro, que tem um relacionamento comigo. Peraí, eu preciso vê-lo, eu preciso falar com ele primeiro. E Jesus volta para cuidar de Tomé. Meus irmãos, a pergunta é: quantos de nós, em nossas angústias e dores e sofrimentos, gostaríamos que Jesus voltasse só para a gente, só para nós mesmos? Que Jesus parasse de olhar tudo e falasse: eu voltei para te encontrar, meu filho. Muitos de nós, em situações de angústia, conscientemente ou não inconsciente, já falamos a Jesus: Senhor, onde é que o Senhor está, que o Senhor não percebe o meu sofrimento? Jesus, onde é que o Senhor está, que o Senhor não vê esse povo fazendo isso comigo? Nós ficamos assim. Jesus, o Senhor não disse que é o meu pastor e nada me faltará? Senhor, o Senhor não diz que é amor? Então onde é que está o Senhor nesses momentos? Cadê o Senhor? Muitos de nós, na voz do nosso sofrimento, falamos frases como essa. E talvez eu e você já temos falado isso, em momentos de tristeza, aflição e angústia. Mas Jesus percebe que Tomé é real. E ele volta no mesmo horário, na mesma reunião, da mesma forma, do mesmo modo, para encontrar aquele que ele ama. Quantos estão entendendo isso? E por que Jesus volta só para Tomé? Por causa dessa postura. Se nós tivermos essa postura. Porque Tomé é real, Tomé é sincero. Tomé é o homem da verdade do Senhor. E Jesus conhece a sinceridade do nosso coração, meus irmãos. Tomé é verdadeiro e nós precisamos da verdade que Tomé tem. E já estou terminando. Aqui nós temos uma lição, meus irmãos. E a lição não é incredulidade. A lição que Deus quer nos dar aqui, eu pensando hoje sobre isso, é uma lição mostrando o nosso lado humano, que todos nós vamos passar por conflitos. Mas o que importa é a nossa postura diante de cada conflito. O que importa é a nossa postura diante de cada situação. Tomé está mostrando hoje aqui, essa noite, e desnudando a nossa realidade. A fraqueza de Tomé agora se transforma em força, porque Jesus chegou para ele. Tomé ouve, irmãos, a voz de Jesus. Ele reconhece a sua miséria. Ele reconhece as suas mazelas. Ele agora volta à comunhão real. Tomé agora volta à comunhão de verdade. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. O que te impede de voltar à comunhão real? O que te impede de voltar à verdadeira comunhão? Você que está em casa, o que te impede de voltar para Jesus? O que te impede de voltar de verdade? Aqui nós temos dois grupos, meus irmãos. Um grupo de discípulos reunidos que estavam sem Jesus no centro.
Do outro lado, nós encontramos Tomé sozinho, em sofrimento, fora da comunhão. Mas Jesus Cristo aparece para os dois grupos. Jesus Cristo aparece para o grupo e aparece para Tomé sozinho. Porque Jesus Cristo ordena bênçãos na comunhão e na verdade. Se você, meu irmão, está sem paz, se a sua vida está sem Jesus no centro, eu gostaria de convidar para que você venha fazer parte da nossa comunhão, da nossa comunidade, porque Jesus Cristo será o centro da sua vida para sempre. O mesmo Jesus que encontrou os discípulos, encontrou Tomé, ele está hoje passeando no meio da igreja, como o Apocalipse diz. Eu queria orar por você. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós entendemos que nós precisamos ter Jesus no centro. Nós entendemos que o Senhor precisa tomar a frente da nossa comunhão. Nós entendemos que quando nós estamos dentro da comunhão, nós precisamos olhar para aquele que está fora. Aquele que é sincero precisa ser resgatado. E ele precisa voltar. E nós, como igreja, queremos receber você. Você que está fora, para que você possa se inserir aqui dentro. Nós, como igreja, gostaríamos de ajudar para que você possa ver que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Deus, obrigado, porque o Senhor tem ordenado bênçãos na comunhão real. Nós te agradecemos por tudo, por esse culto maravilhoso nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você que ouviu essa mensagem, eu tenho certeza que ela gerou fé no seu coração. E você quer entregar a sua vida a Cristo. Coloque aí na rede social que você está aceitando Jesus. Aqui no templo tem alguém que ainda não aceitou Jesus e nesta noite quer entregar sua vida a Cristo, quer que Ele seja o centro da sua vida, para te trazer paz e alegria. Tem alguém para Jesus esta noite? Se tem alguém, dê um sinal com uma das suas mãos. E você que está participando do culto conosco, coloque aí na sua rede social, coloque aí o seu nome e diga que você está aceitando Jesus. Nós vamos entrar em contato com você e diga...